O milionário sorria com sua namorada até que sua ex entrou no elevador com uma criança. Antes de começarmos, escreva nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta história e, quando terminar, deixe sua avaliação de 0 a 10. E não se esqueça de seguir nosso canal para mais histórias como esta. Agora, aproveite cada detalhe. Julian Mercer ajustou seu relógio de platina enquanto estava no saguão de mármore da Meridian Tower, seu reflexo captado brevemente na superfície polida. Aos 35 anos, ele se portava com a confiança silenciosa de um homem que havia construído um império do nada. Seu terno grafite sob medida caía perfeitamente em sua estrutura atlética, e seu cabelo escuro era penteado com o tipo de precisão que denotava cuidados caros. A colônia suave que ele usava era sutil, mas inconfundível. Tudo nele sussurrava sucesso. Então, jantar às 8? Rebecca perguntou, seus dedos bem cuidados traçando o antebraço dele. Ela era bonita daquela maneira polida que o dinheiro podia comprar. Loira, equilibrada e perfeitamente satisfeita com a rotina confortável deles. O novo lugar francês no centro. Julian assentiu, seus olhos verdes examinando o saguão movimentado com facilidade natural. Este era o mundo dele. Vidro e aço, negócios e prazos, luxo previsível. 8 horas funciona perfeitamente. Devo terminar a reunião com Peterson até às 7:30. O elevador tocou, e Julian mal olhou para cima quando as portas de aço escovado se abriram. Ele estava no meio da frase, discutindo planos para o fim de semana, quando sua voz simplesmente parou. Eleanor Rose saiu do elevador. 4 anos. 4 anos desde a última vez que a vira, e ela ainda se movia com a mesma economia graciosa de que ele se lembrava. Seu cabelo castanho avermelhado estava preso em um rabo de cavalo simples, e ela usava um blazer azul marinho sobre jeans escuros. Profissional, mas não caro. Ela carregava uma pasta de couro que já tinha visto dias melhores e caminhava com propósito, seus saltos clicando suavemente contra o mármore. Mas não foi Helena sozinha que fez o mundo de Julian inclinar para o lado. Uma mão pequena segurava a dela com força. Um menino, talvez com 4 anos, caminhava ao lado dela com os passos cuidadosos de uma criança tentando ser adulta. Seu cabelo escuro captava a luz do saguão e ele segurava um pequeno carrinho de brinquedo azul contra o peito como um tesouro. Os olhos de Helena encontraram os de Julian por exatamente um batimento cardíaco. Sem choque, sem drama. Apenas uma centelha de reconhecimento antes que ela desviasse o olhar e continuasse em direção à recepção. Profissional. Controlada. Como se vê-lo fosse apenas mais uma parte de sua tarde de terça-feira. O menino puxou a mão dela e sussurrou algo que Julian não conseguiu ouvir. Helena se abaixou ligeiramente, murmurando uma resposta. Sua voz tinha o mesmo tom caloroso de que Julian se lembrava das manhãs tranquilas que haviam compartilhado no que parecia ser outra vida. Julian! A voz de Rebecca parecia vir de muito longe. Quem é ela? Ele percebeu que estava encarando. Percebeu que sua respiração havia mudado. Percebeu que tudo nos últimos minutos parecia como entrar em uma sala onde todos os móveis haviam sido reorganizados no escuro. Alguém que eu conhecia, disse ele calmamente, observando enquanto Helena falava com a recepcionista. O menino descobriu que os pisos de mármore faziam sons interessantes quando ele batia seu carrinho de brinquedo neles. E Helena gentilmente guiou a mão dele para parar sem interromper sua conversa. Rebecca seguiu o olhar dele, sua expressão mudando de curiosidade casual para algo mais agudo. Conhecia como? As portas do elevador se fecharam atrás deles, com um sussurro suave. Julian apertou o botão do 15º andar, mas sua mente não estava mais na reunião com Peterson. Estava fazendo cálculos que ele nunca quis fazer,
somando meses e anos e possibilidades que faziam seu peito parecer apertado. Nós namoramos, disse ele finalmente, há muito tempo. O elevador subiu suavemente, levando-os para longe do saguão, para longe de Helena e do menino com o carrinho de brinquedo. Mas o reflexo de Julian nas portas polidas mostrava um homem que parecia ter visto um fantasma, ou talvez descoberto que a vida que ele pensava entender estava perdendo capítulos inteiros que ele nunca soube que existiam. Rebecca ficou quieta pelo resto do trajeto. Seus dedos não tocavam mais o braço dele. Às vezes, o silêncio podia ser mais alto que um grito. Quando as portas se abriram no 15º andar, Julian saiu para seu mundo familiar de salas de conferência e escritórios de canto. Mas algo fundamental havia mudado, como um prédio se assentando sobre sua fundação. O peso confortável de sua vida bem-sucedida de repente parecia diferente. Menos certo, mais complicado. Enquanto caminhava para a reunião com Peterson, Julian se pegou pensando em carrinhos de brinquedo e mãos pequenas. E na força tranquila na voz de Helena quando ela se abaixou para falar com o menino. Ele se perguntou sobre muitas coisas que havia parado de se perguntar 4 anos atrás. O que você teria feito se de repente descobrisse um pedaço do seu passado que mudasse tudo o que você pensava saber sobre seu presente? A mão de Julian tremia ligeiramente enquanto ele levava o copo de cristal aos lábios, o uísque âmbar captando a luz suave da sala de estar de sua cobertura. Lá fora, o horizonte de Seattle brilhava como diamantes espalhados, mas ele não conseguia se concentrar em nada além das 4 paredes que de repente pareciam pequenas demais, silenciosas demais. Rebecca movia-se pela cozinha dele com facilidade familiar, seus saltos clicando contra o mármore italiano importado enquanto ela preparava o jantar tardio de sempre. Ela estava estranhamente quieta desde o encontro no elevador, seus movimentos precisos, mas sem o calor habitual. A reunião com Peterson correu bem, disse Julian, sua voz soando oca até para seus próprios ouvidos. Ele estava puxando conversa do jeito que as pessoas fazem conversa fiada em salas de espera, preenchendo o espaço, evitando o verdadeiro assunto pairando entre eles. Rebecca não se virou, seu cabelo loiro caindo como uma cortina, enquanto ela arrumava a comida que pediram na porcelana cara. Bom para você. Julian observou o perfil dela, notando a linha tensa de sua mandíbula, a maneira como ela mantinha distância. 4 meses que estavam juntos e ele nunca a vira tão cuidadosa, tão controlada. Rebecca era muitas coisas, ambiciosa, bonita, direta, mas não era de ficar remoendo em silêncio. Rebecca! Ele pousou o copo e foi em direção à ilha da cozinha. Vamos conversar sobre o que aconteceu hoje? Ela finalmente olhou para ele, seus olhos azuis examinando o rosto dele com uma intensidade que o fez se sentir exposto. Isso depende. Você vai me contar a verdade sobre quem ela era, ou vamos continuar fingindo que aquela mulher era apenas alguém que você conhecia? A pergunta pairou no ar como um desafio. Julian construiu sua fortuna lendo pessoas, sabendo quando falar e quando ficar em silêncio, mas ali em sua própria cozinha, diante de uma mulher que merecia honestidade, ele se sentiu completamente fora de sua profundidade. O nome dela é Helena, disse ele calmamente. Ficamos juntos por 2 anos. Terminou 4 anos atrás. A risada de Rebecca foi aguda, amarga. 2 anos, e você disse a alguém que eu conhecia como se ela fosse uma colega de faculdade. Ela balançou a cabeça, voltando-se para os pratos. O que mais você não está me contando, Julian? O rosto do menino passou pela mente de Julian. Cabelo escuro, olhos sérios, aquela maneira cuidadosa como ele segurava seu carrinho de brinquedo. A matemática era impossível de ignorar, mas dizer isso em voz alta tornaria real, e Julian não tinha certeza se estava pronto para essa realidade. Eu não sei se há mais alguma coisa para contar, disse ele, e imediatamente se odiou pela covardia naquelas palavras. Rebecca parou de se mover completamente.
Quando ela se voltou para ele, havia algo novo em sua expressão. Não raiva, mas um tipo de decepção cansada que cortava mais fundo do que gritos. Você olhou para ela como se ela estivesse segurando as chaves de uma vida que você esqueceu que queria, disse ela suavemente. E então você olhou para aquele garotinho como... Ela fez uma pausa, sua voz falhando ligeiramente. Como se estivesse tentando resolver um quebra-cabeça que tinha medo de terminar. Julian sentiu o peito apertar. Rebecca era mais inteligente do que ele imaginava, mais observadora do que ele percebera. Ela tinha visto tudo o que ele estava tentando não ver. Preciso de um pouco de ar, disse ele, movendo-se para as portas da varanda. Fugir não vai mudar o que você viu hoje. A voz de Rebecca o seguiu para fora, gentil, mas firme. E mentir para si mesmo não vai tornar isso mais fácil. A brisa fresca de Seattle cortou sua camisa cara enquanto Julian agarrava o corrimão da varanda. 15 andares abaixo, a cidade se movia em seu ritmo familiar. Carros fluindo como sangue através de artérias, pessoas vivendo suas vidas complicadas, fazendo suas escolhas complicadas. Ele passou 4 anos construindo esta vida, esta versão de si mesmo. Bem-sucedido, descomplicado, seguindo em frente. O passado era o passado, limpo e selado, como arquivos no armazenamento. Mas agora esses arquivos haviam entrado em seu saguão, carregando um carrinho de brinquedo e olhando para o mundo com olhos que poderiam, possivelmente, provavelmente, ser os dele. Julian fechou os olhos e se permitiu lembrar da risada de Helena, da maneira como ela se encolhia em seu velho sofá lendo enquanto a chuva tamborilava nas janelas, como ela sempre quis planejar o amanhã enquanto ele vivia inteiramente no hoje, como eles se afastaram não com raiva, mas na lenta erosão de sonhos diferentes puxando em direções diferentes. Ele tinha 29 anos na época, construindo seu primeiro projeto real, trabalhando 18 horas por dia e acreditando que o sucesso significava nunca olhar para trás. Helena queria estabilidade, raízes, conversas sobre o futuro que o faziam sentir claustrofobia. Quando ela finalmente disse que precisava de mais do que ele estava pronto para dar, ele concordou. Eles se abraçaram na despedida como amigos, prometeram manter contato como adultos civilizados e depois procederam a apagar um ao outro de suas vidas diárias com precisão cirúrgica. Mas se aquele menino fosse seu filho? Julian abriu os olhos, olhando para as luzes da cidade que de repente pareciam diferentes, menos como conquistas e mais como distância de algo real que ele nunca se preocupou em entender. Atrás dele, ouviu Rebecca pegando sua bolsa, suas chaves, sua dignidade. Ela apareceu ao lado dele na varanda, não mais tentando salvar a noite deles. Estou indo para casa, disse ela simplesmente, e acho que você precisa descobrir o que casa realmente significa para você. Ela beijou sua bochecha, suave, final, surpreendentemente gentil, e foi embora sem esperar por uma resposta. Julian ficou sozinho em sua varanda, cercado por tudo pelo que havia trabalhado, e se perguntou pela primeira vez se estivera construindo sua vida na direção totalmente errada. Julian não tinha dormido. Ele estava sentado em seu escritório em casa ao amanhecer, ainda vestindo a camisa de ontem, cercado pelo conforto familiar de relatórios financeiros e plantas arquitetônicas. Mas a tela do laptop mostrava algo totalmente diferente. Uma barra de pesquisa em branco que zombava dele há horas. Seus dedos pairavam sobre o teclado. Eleanor Rowe, Seattle. Palavras simples que poderiam desbloquear respostas que ele não tinha certeza se queria. Mas toda vez que ele começava a digitar, suas mãos congelavam, e ele fechava o laptop como um homem com medo de sua própria curiosidade. O café havia esfriado horas atrás. Lá fora, a cidade estava acordando,
corredores na orla, passageiros matutinos cruzando pontes, o mundo avançando enquanto Julian estava paralisado pela possibilidade. O rosto do menino o assombrava. Não apenas a semelhança, embora isso fosse inegável, mas algo mais profundo. A maneira como ele segurava aquele carrinho de brinquedo com tanta concentração cuidadosa. A confiança em seu aperto na mão de Helena. A seriedade tranquila que lembrava a Julian desconfortavelmente suas próprias fotografias de infância. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Rebecca. Deixei meus brincos na sua mesa de cabeceira. Eu os pego neste fim de semana quando você tiver resolvido as coisas. Sem raiva, sem acusações. Apenas Rebecca sendo Rebecca. Direta, honesta, impossivelmente justa, mesmo quando ele não merecia. Julian olhou para a mensagem e sentiu o peso de perder algo bom, porque não conseguia deixar de lado algo incerto. Às 10 da manhã, ele estava vestido com roupas limpas, mas não se sentia mais limpo. O saguão da Meridian Tower parecia exatamente o mesmo de ontem. Todo mármore e vidro e eficiência cara. Mas Julian o via de forma diferente agora. Não como seu domínio, mas como o lugar onde sua vida cuidadosamente construída começara a se desfazer. Ele se viu pegando o elevador para o 12º andar, onde a reunião de Helena havia sido. A recepcionista, uma mulher de rosto gentil na casa dos 50 anos, olhou para cima quando ele se aproximou. Sr. Mercer, ela sorriu com calor profissional. Como posso ajudá-lo hoje? Ontem à tarde houve uma mulher aqui para uma reunião. Eleanor Rowe. Eu estava me perguntando. Ele fez uma pausa, sentindo-se ridículo e desesperado na mesma medida. Que tipo de trabalho ela faz? A expressão da recepcionista mudou ligeiramente. Protetora. Sinto muito, Sr. Mercer, mas não posso compartilhar informações sobre os negócios dos nossos clientes. Julian assentiu, envergonhado por sua própria transparência. Claro que ela não podia. Claro que ele parecia exatamente o que era. Um homem pescando informações às quais não tinha direito. Claro, peço desculpas. Ele se virou para sair, depois parou. Na verdade, você poderia dizer a ela que Julian Mercer gostaria de falar com ela, se ela se sentir confortável com isso. Aqui está meu cartão. A recepcionista pegou o cartão de visita em relevo com suas letras douradas, estudando-o por um momento. Posso passar a mensagem, mas não posso garantir que ela responderá. Eu entendo. Julian deixou o prédio sentindo-se como um adolescente que acabara de convidar alguém para o baile. Nervoso, exposto, esperando por uma resposta que não tinha certeza se estava pronto para receber. O resto do dia se arrastou em câmera lenta. Ele participou de reuniões, mas não ouviu realmente. Ele revisou contratos, mas não conseguia se concentrar nos números. Sua assistente Margaret bateu em sua porta 2 vezes para perguntar se ele estava se sentindo bem. Apenas cansado. Ele mentiu. Olhando pela janela do escritório para o horizonte de Seattle, que sempre o fizera se sentir bem-sucedido, e agora apenas o fazia se sentir pequeno. À noite, seu telefone não mostrava chamadas perdidas nem novas mensagens. Helena não havia respondido ao seu pedido para conversar, e Julian se viu perguntando se ela algum dia responderia. Talvez ela tivesse seguido em frente completamente. Talvez o menino não fosse dele. Talvez ele estivesse se torturando por nada mais do que coincidência e uma imaginação hiperativa. Ele dirigiu para casa através do tráfego noturno, passando por bairros que nunca havia realmente notado antes. Casas modestas com bicicletas nos gramados da frente, mercadinhos de esquina com placas pintadas à mão, o tipo de lugar onde pessoas normais viviam vidas normais. Ele se perguntou se Helena morava em algum lugar assim, se o menino andava de bicicleta e brincava nos quintais e tinha festas de aniversário para as quais Julian nunca fora convidado. A cobertura parecia ainda mais vazia do que o normal. Julian aqueceu sobras de comida chinesa e comeu em pé na cozinha.
inquieto demais para sentar, cansado demais para se mover. Ele continuava checando o telefone como um homem esperando notícias de um veredicto. Às 23 horas, seu telefone finalmente tocou. Número desconhecido. Código de área local. Julian olhou para a tela por 3 toques antes de atender. Alô? Julian? A voz de Helena era exatamente como ele se lembrava. Calorosa, cuidadosa, com apenas uma pitada do sotaque que ela nunca perdera completamente por ter crescido em uma cidade pequena no Oregon. Recebi sua mensagem. O coração dele martelou contra as costelas. Helena, obrigado por ligar. Eu quase não liguei. Ela ficou quieta por um momento e Julian podia ouvir a vida ao fundo. Uma televisão. O som distante de uma máquina de lavar louça. O ruído confortável de uma rotina noturna. Mas achei que devíamos conversar. Sim. Julian moveu-se para a janela da sala de estar, olhando para as luzes da cidade. Devemos. Não por telefone, disse Helena firmemente, e não no seu escritório. Tem uma cafeteria na Pine Street, Grind Coffee. Você conhece? Julian não conhecia, mas encontraria. Quando? Amanhã, 19 horas. E Julian? A voz dela carregava um peso que ele não conseguia identificar completamente. Venha sozinho. A linha ficou muda. Julian ficou segurando o telefone, olhando para seu reflexo na janela escura. Amanhã, às 19 horas, ele finalmente obteria respostas para perguntas que tinha medo de fazer. O problema era que ele estava começando a suspeitar que as respostas poderiam mudar tudo o que ele pensava saber sobre o homem que se tornara. O Grind Coffee ocupava a esquina de um prédio de tijolos que já vira décadas melhores. Suas grandes janelas estavam embaçadas com a névoa perpétua de Seattle. Julian chegou 20 minutos mais cedo, escolhendo uma mesa nos fundos onde as paredes de tijolos expostos criavam a ilusão de privacidade. O lugar cheirava a grãos torrados e lã encharcada de chuva, cheio do murmúrio confortável de laptops e conversas tranquilas. Ele trocara de roupa 3 vezes antes de sair de sua cobertura, finalmente optando por jeans escuros e um suéter cinza simples, o mais casual que se vestira em anos. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ele as envolvia em torno de uma caneca de cerâmica, o café esfriando enquanto ele observava a porta. Helena entrou exatamente às 19 horas. Ela se moveu pela cafeteria com a mesma graça proposital de que ele se lembrava. Mas havia algo diferente agora. Um cansaço ao redor dos olhos. Uma maneira cuidadosa como ela segurava os ombros que falava de alguém que aprendera a carregar peso sozinha. Seu cabelo castanho avermelhado estava solto em torno dos ombros e ela usava um cardigã cor creme sobre jeans escuros que a faziam parecer mais jovem que seus 32 anos. Ela o viu imediatamente, seus olhos se encontrando através da sala lotada. Sem sorriso, sem aceno, apenas reconhecimento e o tipo de determinação que vinha de decisões difíceis já tomadas. Julian. Ela deslizou para a cadeira à sua frente, recusando o gesto dele em direção ao balcão. Eu não preciso de nada. Você parece bem, disse ele, e imediatamente se sentiu estúpido pela formalidade. Pareço? A risada de Helena não tinha humor. Eu pareço cansada porque estou cansada. Ela cruzou as mãos sobre a pequena mesa entre eles, seu anel de noivado notavelmente ausente. Mas suponho que seja isso que acontece quando você cria uma criança de 4 anos sozinha. As palavras atingiram Julian como um golpe físico. 4 anos. A matemática que ele vinha evitando cristalizou-se em uma certeza inevitável. Helena, O nome dele é Oliver. A voz dela era firme, objetiva. Ele gosta de dinossauros e leite com chocolate e de construir cidades elaboradas com seus carrinhos de brinquedo. Ele é incrivelmente inteligente, inteligente demais às vezes. Ele faz perguntas que eu não sei como responder. Julian sentiu a garganta apertar.
Perguntas sobre o quê? Sobre por que outras crianças têm pais que vão às peças da escola e aos jogos de futebol. Sobre por que não temos fotos do pai dele pela casa. Os olhos verdes de Helena nunca deixaram o rosto dele. Sobre por que a mamãe fica triste às vezes quando pensa que ele não está olhando. O barulho da cafeteria desapareceu em estática de fundo. Julian olhou para essa mulher que carregara seu segredo por 4 anos, que construíra uma vida em torno de uma verdade que ele nunca soube que existia. Por que você não me contou? A pergunta saiu mais rouca do que ele pretendia. A compostura de Helena rachou ligeiramente. Contar o que exatamente? Que eu estava grávida? Você já tinha deixado claro que, para sempre, não era algo em que estava interessado. Você estava construindo seu império, Julian. Eu estava falando sobre conhecer seus pais. Você deveria ter me contado de qualquer maneira. Deveria? Helena inclinou-se para a frente, sua voz ganhando um tom que ele nunca ouvira antes. Para você poder o quê? Escrever um cheque? Criar um fundo fiduciário? Aparecer 2 vezes por ano sentindo-se culpado e chamar isso de paternidade? Julian recuou. Isso não é justo. Justo! A risada de Helena foi aguda agora, frágil. Você quer falar sobre justo? Justo teria sido você estar pronto para um relacionamento adulto quando disse que me amava. Justo teria sido você lutar por nós em vez de concordar tão facilmente quando eu disse que precisava de mais. A verdade nas palavras dela bateu mais forte do que a raiva teria batido. Julian lembrou-se daquela última conversa. O quão aliviado ele ficou por Helena estar sendo tão razoável, tão compreensiva sobre seus cronogramas diferentes. O quão fácil ela tornou para ele ir embora limpo. Eu descobri que estava grávida 3 semanas depois que você se mudou para seu apartamento chique no centro. Continuou Helena, sua voz mais baixa agora, mas não menos intensa. 3 semanas depois que você me disse que precisava de espaço para focar na sua carreira. O que eu deveria fazer? Ligar e implorar para você querer algo que já tinha rejeitado? As mãos de Julian apertaram sua caneca de café. Você deveria ter confiado em mim para fazer a coisa certa. A coisa certa para quem? Helena balançou a cabeça. Para você? Para mim? Para um bebê cujo pai acabara de explicar que compromisso parecia claustrofobia? O silêncio se estabeleceu entre eles, pesado com 4 anos de vidas paralelas e lutas separadas. Julian observou o rosto de Helena, vendo a mulher que amara sobreposta à mãe que ele nunca soube que ela se tornara. O que ele sabe sobre mim? Julian perguntou finalmente. Nada. A resposta de Helena foi imediata, protetora. Ele sabe que o papai amava muito a mamãe, mas não pôde ficar. Ele sabe que algum dia, quando ele for mais velho, conversaremos mais sobre isso. E agora? Helena ficou quieta por um longo momento, estudando o rosto dele com a intensidade de alguém tomando uma decisão que mudaria tudo. Agora depende do que você quer, Julian, porque eu não vou deixar você ser um turista na vida dele. Eu não vou deixar você aparecer quando for conveniente e desaparecer quando não for. Sua voz suavizou ligeiramente. Oliver merece mais do que amor de meio período de alguém que ainda está descobrindo como ficar. Julian encontrou o olhar dela, vendo desafio e proteção, e algo que poderia ter sido esperança, cuidadosamente escondido atrás de muros construídos pela necessidade. Eu quero conhecê-lo, disse ele calmamente. Eu quero conhecer meu filho. Helena assentiu lentamente, como se esperasse essa resposta, mas precisasse ouvi-la ser dita em voz alta. Então você precisa entender uma coisa, disse ela pegando sua bolsa e se levantando. Isso não é sobre nós, Julian. O que quer que tenha havido entre nós morreu 4 anos atrás. Isso é sobre Oliver. E que tipo de homem você está disposto a se tornar para ele? Ela parou no ombro dele, perto o suficiente para que ele sentisse o cheiro fraco de seu shampoo. Algo simples e limpo que trouxe de volta memórias de manhãs de domingo e sonhos compartilhados. Se você está falando sério sobre isso, me ligue amanhã. Começaremos devagar.
Julian a viu se afastar, passando pelas janelas embaçadas e voltando para a noite de Seattle. Ele ficou sentado sozinho na cafeteria até a hora de fechar, olhando para a cadeira vazia à sua frente e tentando imaginar o homem que precisaria se tornar para preenchê-la adequadamente. Julian estava na seção de brinquedos da Target às 8 da manhã, completamente fora de seu elemento. Os corredores se estendiam infinitamente, cheios de cores brilhantes e personagens de desenho animado que ele não reconhecia. Mães empurravam carrinhos com eficiência praticada, enquanto seus filhos apontavam para caixas com o tipo de certeza que Julian invejava. Ele havia construído arranha-céus e negociado acordos de milhões de dólares, mas escolher um brinquedo para uma criança de 4 anos parecia impossivelmente complexo. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Helena. Sábado, 14 horas. Playground do Volunteer Park. Venha casual, não traga nada caro. Julian olhou para a mensagem, depois para o elaborado carro de controle remoto em suas mãos, que custava mais do que o orçamento mensal de supermercado da maioria das pessoas. Ele o colocou de volta na prateleira e pegou um quebra-cabeça de madeira simples, em forma de dinossauro. A caixa do caixa, uma adolescente com olhos gentis, sorriu ao registrar sua compra. Alguém tem bom gosto. Meu irmãozinho adora esses. Espero que sim, murmurou Julian, subitamente aterrorizado de estar prestes a conhecer uma criança que poderia odiá-lo, temê-lo, ou pior, ser completamente indiferente à sua existência. A manhã de sábado chegou cinzenta e chuvosa, clima típico de Seattle, ao qual Julian nunca havia prestado atenção antes. Agora ele se perguntava se Oliver gostava de chuva, se Helena levava casacos extras, se o equipamento do playground era seguro quando molhado. Esses pensamentos pareciam estranhos em sua mente, como aprender uma nova língua que ele nunca precisara falar. Ele trocou de roupa 4 vezes antes de optar por jeans escuros e um suéter azul marinho que parecia acessível, mas sem parecer forçado. O quebra-cabeça de dinossauro estava no banco do passageiro como uma oferta de paz para um mundo que ele não entendia. O Volunteer Park estava mais movimentado do que o esperado. Famílias espalhadas pela grama apesar da garoa, crianças escalando estruturas que pareciam emocionantes e aterrorizantes para o olho destreinado de Julian. Ele viu Helena antes de ver Oliver. Ela estava perto dos balanços, usando uma capa de chuva leve, seu cabelo preso em um rabo de cavalo prático. Então, ele o viu. Oliver era menor do que Julian imaginara, seu cabelo escuro ligeiramente bagunçado de tanto brincar. Ele usava uma camiseta vermelha de dinossauro e tênis minúsculos que acendiam quando ele andava. No momento, ele estava agachado perto de uma poça, usando um graveto para cutucar folhas com a concentração focada de um cientista conduzindo uma pesquisa. A respiração de Julian prendeu. Este era seu filho, sua criança. Um ser humano que carregava metade de seu DNA e nada de seu conhecimento, que vinha crescendo e aprendendo e se tornando uma pessoa, enquanto Julian vivia em completa ignorância de sua existência. Helena notou sua aproximação e disse algo a Oliver, que olhou para cima com curiosos olhos castanhos, os olhos de Julian, e imediatamente voltou à sua investigação da poça. Você veio, disse Helena simplesmente. Você achou que eu não viria? Achei que você poderia não vir. Ela observava Oliver com o alerta protetor que Julian estava começando a reconhecer como fundamental para a paternidade. Querer conhecê-lo e realmente aparecer são coisas diferentes. Julian ergueu o pequeno pacote embrulhado. Eu trouxe uma coisa. Helena olhou para ele, sua expressão suavizando ligeiramente. O que é? Quebra-cabeça de dinossauro. A mulher na loja disse... Ele se sentiu ridículo explicando sua pesquisa amadora para alguém que realmente conhecia essa criança. Eu não sabia do que ele gostava. Ele gosta de quebra-cabeças, confirmou Helena, e dinossauros, bons instintos.
Oliver abandonou sua poça e se aproximou deles com a curiosidade destemida de uma criança que fora ensinada que o mundo era principalmente seguro. Ele estudou Julian com interesse aberto, observando sua altura, suas roupas, seu sorriso nervoso. Você é o homem do elevador? Oliver perguntou, sua voz clara e surpreendentemente madura. Julian olhou para Helena, que assentiu encorajadoramente. Sim, eu sou Julian. Julian é um nome engraçado, Oliver pronunciou, testando as sílabas. Você é amigo da mamãe? Algo assim, disse Julian cuidadosamente, agachando-se ao nível dos olhos de Oliver. O movimento pareceu estranho, não natural, mas subitamente importante. O que você está construindo ali? Não é construindo, é vestigando. A pronúncia de Oliver fez o peito de Julian apertar com um afeto inesperado. Estou procurando insetos que gostam de chuva. Você encontrou algum? Oliver assentiu seriamente. 3 tipos. Quer ver? Julian olhou para Helena, que observava a interação deles com uma expressão que ele não conseguia ler completamente. Ela assentiu ligeiramente. Eu gostaria muito disso. Pelos próximos 20 minutos, Julian aprendeu mais sobre insetos da chuva, física de playground e a técnica adequada para descer escorregadores do que jamais imaginou que precisaria saber. Oliver foi paciente com sua ignorância, explicando as coisas com a tolerância generosa que as crianças mostram aos adultos que não entendem fatos óbvios. Você não é muito bom nisso, observou Oliver, enquanto Julian tentava segui-lo pelas barras de macaco e falhava espetacularmente. Não, eu não sou, concordou Julian, pendurado desajeitadamente no 3º degrau. Eu não tenho muita prática. Tudo bem, a mamãe não era boa em videogames, mas ela melhorou quando eu mostrei a ela. Helena riu de seu banco próximo. Eu ainda não sou boa em videogames. Mas você tenta, disse Oliver lealmente. Isso é o que importa. Julian conseguiu descer das barras de macaco sem ferimentos, embora sua dignidade tenha levado uma surra. Talvez você possa me ensinar algum dia. Se sua mãe disser que tudo bem. Oliver olhou para Helena com o tipo de expressão esperançosa que Julian suspeitava ser muito difícil de resistir. Ele pode voltar, mamãe. Eu quero mostrar a ele meus livros de dinossauros. Os olhos de Helena encontraram os de Julian sobre a cabeça do filho deles. Naquele olhar, Julian viu avaliação, cautela e algo que poderia ter sido o início da confiança. Vamos ver, disse ela gentilmente, se Julian quiser. Eu quero, disse Julian rapidamente, surpreendendo-se com a intensidade em sua voz. Muito. Enquanto caminhavam em direção ao estacionamento, a mão pequena de Oliver de alguma forma encontrou seu caminho para a mão maior de Julian. O gesto foi casual, automático, o tipo de confiança que as crianças davam livremente antes que o mundo as ensinasse a ter cuidado. Julian olhou para as mãos unidas e sentiu algo fundamental mudar dentro de seu peito. Isso não era sobre obrigação ou culpa ou compensar o tempo perdido. Isso era sobre um garotinho que merecia um pai disposto a aprender sobre barras de macaco e identificação de insetos da chuva e tudo o mais que vinha com amar alguém completamente. Pela primeira vez em 4 anos, Julian entendeu o que Helena queria dizer sobre poder de permanência. Algumas coisas valiam a pena falhar até você descobrir como ter sucesso. 3 semanas depois, a cobertura de Julian parecia que um furacão havia passado por uma loja de brinquedos. Livros de colorir estavam espalhados por sua mesa de centro de mármore italiano, ao lado de um quebra-cabeça de dinossauro inacabado e vários carrinhos pequenos organizados no que Oliver chamava de situação de tráfego. Uma caixa de suco, de maçã, porque Oliver não gostava de uva. Estava suando um anel sobre a madeira que custava mais do que os carros da maioria das pessoas. Julian não se importava com o anel. Ele estava sentado de pernas cruzadas em seu caro tapete persa,
vestindo uma camiseta que já trazia a evidência colorida de sua sessão de arte da tarde, observando Oliver selecionar cuidadosamente o tom perfeito de verde para o que parecia ser um brontossauro usando um boné de beisebol. O nome deste é Kevin, explicou Oliver com o tom objetivo que usava para informações importantes. Ele joga de interbases. Interbases? Julian perguntou, genuinamente curioso sobre a lógica do beisebol de dinossauros. É a melhor posição, disse Oliver pacientemente, como se isso fosse óbvio. Você consegue pegar tudo. Julian aprendera a não questionar a visão de mundo de Oliver. Nas últimas 3 semanas, ele descobriu que dinossauros podiam de fato dirigir carros, que manteiga de amendoim e banana era uma cobertura de pizza perfeitamente aceitável, e que histórias de ninar funcionavam melhor quando você fazia vozes para todos os personagens, não importa o quão ridículo você soasse. Seu telefone vibrou com uma mensagem de sua assistente. Peterson quer mudar a reunião de quinta para sexta, devo confirmar? Julian olhou para a mensagem, depois para Oliver, que agora estava adicionando o que parecia ser uma capa ao seu brontossauro jogador de beisebol. Não posso sexta, tenho planos. 3 semanas atrás, nada teria movido uma reunião de negócios. Agora, a tarde de sexta-feira no parque havia se tornado um tempo sagrado, protegido tão ferozmente quanto qualquer apresentação de diretoria. O elevador do apartamento tocou. E a voz de Helena chamou. Voltamos. Ela apareceu carregando sacolas de compras e parecendo ligeiramente despenteada pelo vento da garoa persistente de Seattle. O cabelo dela havia crescido, Julian notou, e ela começara a usá-lo solto com mais frequência. As linhas de estresse ao redor dos olhos dela haviam suavizado, embora ele não tivesse certeza se isso era sua imaginação ou esperança. Mamãe! Oliver abandonou sua coloração para mostrar a ela sua obra-prima. Olha, Kevin, o dinossauro. Helena pousou as sacolas e deu ao desenho sua total atenção. Algo que Julian aprendera a ser essencial com Oliver. Kevin é muito bonito. Isso é uma capa? Ele é um dinossauro super-herói jogador de beisebol, explicou Oliver. Julian disse que podíamos inventar qualquer história que quiséssemos. Os olhos de Helena encontraram os de Julian sobre a cabeça de Oliver, e algo passou entre eles. Não a velha química, mas algo mais novo, mais complexo. Reconhecimento, talvez, ou gratidão. Ele disse, é? Helena sorriu. E qual é o nome do dinossauro do Julian? Oliver deu uma risadinha. Ele ainda não tem um. Ele não é muito bom em inventar nomes. Estou trabalhando nisso, disse Julian, aceitando a crítica gentil. É mais difícil do que parece. Helena começou a desfazer as compras enquanto Oliver voltava à sua arte. Julian a observava se mover pela cozinha dele. A cozinha deles, na verdade, para essas tardes de sexta-feira, com crescente familiaridade. Ela sabia onde ele guardava os biscoitos bons agora. Qual armário continha as caixas de suco? Como operar sua máquina de café desnecessariamente complicada? Parecia doméstico de uma maneira que deveria tê-lo aterrorizado, mas de alguma forma não aterrorizava. Oliver, disse Helena, verificando o relógio. Mais 15 minutos. Depois precisamos ir para casa jantar. O Julian pode vir jantar? Oliver perguntou sem levantar os olhos de sua coloração. Ele não come vegetais suficientes. Julian quase engasgou com o café. Como você sabe disso? Você é muito alto e muito magro. Oliver pronunciou, com a brutal honestidade da infância. Mamãe diz que vegetais te deixam forte. Helena riu, o som preenchendo o apartamento geralmente silencioso de Julian com calor. Julian provavelmente tem seus próprios planos para o jantar, querido. A verdade era que os planos de jantar de Julian consistiam em comida para a viagem, comida sozinho, enquanto revisava contratos. Eles sempre consistiam. Mas Oliver não precisava saber que a vida de seu pai fora agradavelmente vazia antes que uma criança de 4 anos a preenchesse com caos e propósito. Na verdade, disse Julian cuidadosamente, eu não tenho planos.
Se estiver tudo bem para sua mãe. Helena fez uma pausa ao desfazer as compras, estudando o rosto dele. Essas últimas semanas tinham sido negociações cuidadosas, Julian provando ser confiável, Helena lentamente baixando a guarda, confiança construída em pequenos incrementos, conquistada através da consistência em vez de grandes gestos. Vamos apenas comer queijo quente e sopa de tomate, disse ela finalmente. Nada chique. Eu gosto de queijo quente, disse Julian. O que era verdade, embora ele não conseguisse se lembrar da última vez que comera algo tão simples. O Julian pode ajudar a cozinhar? Oliver interveio. Ele está aprendendo. Isso também era verdade. Julian descobrira que crianças de 4 anos eram excelentes professores, pacientes, encorajadores e completamente não impressionados com sua incompetência anterior com habilidades básicas da vida. Oliver o ensinara a fazer sanduíches de manteiga de amendoim adequados, a dobrar lençóis com elástico, mais ou menos, e a ler histórias de ninar com a quantidade certa de drama. Se ele quiser, disse Helena, e Julian ouviu o leve desafio na voz dela. Você tem certeza disso? Você está pronto para as partes comuns, não apenas as partes divertidas? Eu quero, disse Julian, encontrando o olhar dela firmemente. Estou aprendendo isso também. Enquanto reuniam os materiais de arte de Oliver e se preparavam para sair para o apartamento de Helena, um lugar modesto em Ballard que Julian nunca tinha visto, mas de alguma forma sabia que pareceria mais um lar do que sua cobertura jamais parecera. Julian viu seu reflexo no espelho do corredor. Seu cabelo estava bagunçado pelo experimento de estilo de Oliver. Sua camiseta cara trazia a evidência colorida da criatividade da tarde deles. Seu sorriso parecia diferente, menos controlado, mais genuíno. Ele parecia um homem aprendendo a ser pai. Oliver deslizou a mão na de Julian enquanto esperavam pelo elevador. O gesto tão natural agora quanto respirar. Você vai ler para mim hoje à noite? Você faz a melhor voz de dragão. Ah. Julian apertou a mão pequena gentilmente, sentindo o peso da confiança e da possibilidade. Se sua mãe disser que tudo bem. Helena sorriu apertando o botão do elevador. Acho que isso pode ser arranjado. Quando as portas se abriram, Julian percebeu que estava ansioso por sanduíches de queijo quente e histórias de ninar, mais do que jamais estivera ansioso por vitórias na diretoria ou margens de lucro. Algumas transformações ele estava aprendendo aconteciam um pequeno passo de cada vez. O apartamento de Helena era exatamente o que Julian imaginara, caloroso, vivido, cheio do caos confortável da vida real. Livros infantis forravam prateleiras ao lado de sua coleção de romances de mistério, e a porta da geladeira exibia uma galeria das obras de arte de Oliver presas por ímãs de dinossauro. A mesa da cozinha trazia as cicatrizes gentis de sessões de dever de casa e projetos de artesanato, e tudo cheirava levemente a velas de baunilha e lar. Julian estava sentado no sofá lendo para Oliver sua terceira história de ninar quando seu telefone tocou. Apenas ignore, Helena gritou da cozinha, onde estava terminando a louça do jantar. Quem quer que seja pode esperar. Mas o identificador de chamadas fez o peito de Julian apertar. Rebecca. Ele esperava essa ligação há semanas, temendo-a, esperando que ela tivesse seguido em frente sem precisar de conversas de encerramento que só complicariam tudo o que ele estava tentando construir. Eu deveria atender, disse ele calmamente, extraindo-se do abraço sonolento de Oliver. Eu volto já. Ele foi para a pequena varanda de Helena, fechando a porta de correr atrás de si. A noite de Seattle estava incomumente clara. As luzes da cidade cintilando como promessas que ele não tinha certeza se poderia cumprir. Rebecca, Julian. A voz dela estava calma, profissional, o tom que ela usava para conversas difíceis. Espero não estar interrompendo nada importante. Pela porta de vidro, Julian podia ver Helena lendo para Oliver em seu lugar,
sua voz animada enquanto dava ao personagem dragão um sotaque ridículo que fazia o filho deles rir. O que você precisa? Estou saindo com alguém, disse Rebecca sem preâmbulos. Está ficando sério. Eu queria que você ouvisse de mim antes de ouvir em outro lugar. Julian sentiu algo que poderia ter sido alívio. Estou feliz. Você merece alguém que possa estar presente. Sim, eu mereço. A pausa de Rebecca carregava peso. A questão é, Julian, eu também queria te dizer que entendo agora o que você estava passando, o que você descobriu. O aperto de Julian no telefone aumentou. Rebecca, eu contratei um detetive particular. As palavras dela o atingiram como água fria. Não para te espionar, mas para entender o que tinha mudado tão dramaticamente. Eu precisava saber se estava te perdendo para outra mulher ou algo totalmente diferente. O sangue de Julian gelou. O que você descobriu? Tudo. Eleanor Rowe, Oliver, a linha do tempo. A voz de Rebecca suavizou ligeiramente. O fato de que você tem um filho que nunca soube que existia e que você está tentando descobrir como ser o pai dele. Pela janela, Julian observou Helena cobrir Oliver com um cobertor decorado com dinossauros de desenho animado, beijando sua testa com a eficiência terna da rotina noturna de uma mãe. Você vai fazer o quê? Expor sua vida pessoal à comunidade empresarial? A risada de Rebecca não tinha malícia. Que tipo de pessoa você acha que eu sou? Seu filho merece privacidade, Julian. E honestamente você também. Julian exalou lentamente, sem perceber que estava prendendo a respiração. Obrigado. Mas eu preciso que você entenda uma coisa. A voz de Rebecca ficou séria novamente. O que você está fazendo? Essa coisa toda de família que você está construindo não vai ficar privado para sempre. A comunidade empresarial de Seattle é pequena. As pessoas vão notar, as pessoas vão falar. Julian sabia que ela estava certa. Ele estivera tão focado em aprender a ser o pai de Oliver que não considerara as implicações mais amplas. As perguntas que as pessoas fariam, as suposições que fariam sobre Helena, sobre o relacionamento deles, sobre que tipo de homem ele era por nunca saber que seu filho existia. Eu posso lidar com fofocas, disse ele finalmente. Você pode? Helena pode? Oliver pode? As perguntas de Rebecca atingiram seus alvos com precisão, porque, pelo que posso dizer, eles construíram uma vida tranquila e estável. Você tem certeza de que trazer seu mundo para o deles é o melhor para eles? Julian observou Helena apagar o abajur da sala de estar, deixando apenas o brilho suave da luz noturna de Oliver visível através da porta do quarto dele. Ela se movia através de sua rotina noturna com graça praticada, sem saber que sua paz cuidadosamente construída poderia ser ameaçada pela vida pública complicada de Julian. Eu tenho que ir, disse Julian calmamente. Julian! A voz de Rebecca o pegou antes que ele pudesse desligar. Pelo que vale, acho que você está fazendo a coisa certa, aprendendo a ser pai. Mas certifique-se de que está fazendo isso pelos motivos certos, não porque se sente culpado pelo passado, mas porque genuinamente quer esse futuro. A linha ficou muda. Julian ficou na varanda por vários minutos, olhando para a cidade que sempre parecera seu reino e agora parecia uma ameaça potencial a tudo o que ele estava aprendendo a valorizar. Lá dentro, Helena havia se acomodado no sofá com uma xícara de chá e um romance de bolso. Seus óculos de leitura estavam na ponta do nariz de uma maneira que a fazia parecer intelectual e acessível. Quando ele voltou para dentro, ela olhou para cima com uma expressão questionadora. Está tudo bem? Apenas negócios, disse Julian, o que não era exatamente uma mentira, mas também não era toda a verdade. Helena estudou o rosto dele com a percepção que sempre o deixava ligeiramente desconfortável e completamente fascinado. Você parece alguém que acabou de ver um fantasma. Julian forçou um sorriso, expressão antiga. Minha avó costumava dizer isso. A minha também. O sorriso de Helena era genuíno, desprotegido.
Engraçado como algumas coisas transcendem a geografia. Julian sentou-se ao lado dela no sofá, cuidadoso para deixar um espaço apropriado entre eles. A intimidade doméstica do momento, Oliver dormindo em segurança no quarto ao lado, Helena lendo enquanto ele processava as complicações do dia, parecia preciosa e frágil. "Helena", disse ele cuidadosamente, "o que você sabe sobre meus negócios? Sobre minha visibilidade na comunidade?" Ela marcou a página em seu livro e se virou para encará-lo totalmente. "Eu sei que você é bem-sucedido. Eu sei que as pessoas notam quando você entra nas salas." Sua expressão tornou-se cautelosa. "Por quê?" "Porque eventualmente as pessoas vão notar que estou aqui, que sou parte da vida de Oliver, e elas vão ter perguntas." Helena ficou quieta por um longo momento, processando implicações que ele podia vê-la trabalhando em tempo real. "Você está dizendo que isso foi um erro?" Ela perguntou finalmente, sua voz cuidadosamente neutra. "Não." A resposta de Julian foi imediata, certa. "Estou dizendo que não quero que minhas complicações se tornem suas, de nenhum de vocês." Helena olhou em direção à porta fechada do quarto de Oliver, depois de volta para Julian. Quando ela falou, sua voz carregava a força que ele sempre admirara e nunca apreciara totalmente. "Oliver e eu temos lidado com complicações muito bem por 4 anos, Julian. A questão não é se você trará complicações para nossas vidas. A questão é se você estará aqui para nos ajudar a lidar com elas quando elas vierem." A primeira fotografia apareceu nas mídias sociais do Seattle Business Journal em uma manhã de terça-feira. Julian estava empurrando Oliver nos balanços no Volunteer Park, ambos rindo de algo ridículo que o garoto de 4 anos dissera sobre dinossauros voadores, quando um corredor com um telefone capturou o momento. Ao meio-dia, a imagem havia sido compartilhada em 3 plataformas de networking de negócios com legendas variando de curiosas a especulativas. Julian Mercer curtindo um tempo em família. O solteiro mais cobiçado de Seattle fora do mercado. Quem é a mulher misteriosa e a criança adorável? A assistente de Julian, Margaret, ligou enquanto ele revisava contratos em seu escritório. Sua voz tensa, com o tipo de preocupação profissional que significava problemas. "Senhor Mercer, tenho recebido ligações a manhã toda. O Journal quer uma declaração. A Pacific Northwest Business quer uma entrevista e..." Ela fez uma pausa. Sua mãe ligou. Julian fechou os olhos. Sua mãe, Patricia Mercer, era uma força da natureza envolta em terninhos Chanel e expectativas inabaláveis. Ela administrava bailes de caridade com precisão militar e tinha ideias muito específicas sobre o comportamento público apropriado para o nome da família Mercer. "O que ela disse?" "Ela estará no seu escritório às 16 horas. Ela parecia determinada. Julian passou a tarde tentando se concentrar no trabalho enquanto temia uma conversa que nunca descobrira como ter. Como você explica a uma mulher que planeja tudo com 5 anos de antecedência que você descobriu um neto que existia há 4 anos sem o seu conhecimento? Patricia Mercer chegou precisamente às 4, seu cabelo prateado perfeitamente penteado e sua expressão ilegível. Ela se acomodou na cadeira em frente à mesa de Julian com a pose de alguém acostumado a conversas difíceis. "Explique", disse ela simplesmente. Julian herdara a franqueza de sua mãe junto com seus olhos verdes. "O nome dela é Helena. Nós namoramos há 4 anos. Eu não sabia sobre Oliver até recentemente." Patricia absorveu essa informação com a mesma calma que usara para lidar com as rebeliões adolescentes e os erros da faculdade dele. "E agora?" "Agora estou aprendendo a ser o pai dele. Em parques públicos onde fotógrafos podem capturar seus momentos privados." A voz de Patrícia não carregava julgamento, apenas observação. "Você entende que isso muda tudo?" Julian encontrou o olhar de sua mãe firmemente. Tudo já estava mudado. Eu só não estava ciente disso. Ponto justo. Patrícia recostou-se ligeiramente,
estudando seu filho com a percepção que a tornara amada e temida na sociedade de Seattle. Quais são suas intenções em relação a essa mulher? Helena não é essa mulher. Ela é a mãe de Oliver. E minhas intenções são estar presente para meu filho. Não foi isso que eu perguntei. Julian sentiu o calor subir em seu peito. É complicado, mãe. Só é complicado se você fizer com que seja. A voz de Patrícia suavizou marginalmente. Você a ama? A pergunta pairou no ar como fumaça. Julian pensou em Helena lendo histórias de ninar com vozes ridículas. A maneira como ela cantarolava enquanto cozinhava o jantar. Como ela construíra uma vida linda do zero e com força. Ele pensou no café da manhã na cozinha ensolarada dela e na risada de Oliver ecoando por sua cobertura estéril. Eu não sei, disse ele honestamente. Eu amo quem podemos nos tornar juntos, mas não consigo separar isso de querer ser o pai de Oliver. Patricia assentiu como se essa resposta a satisfizesse. Então você precisa decidir o que está disposto a sacrificar por essa possibilidade. O que você quer dizer? Sua privacidade acabou, Julian. A privacidade de Oliver acabou. A privacidade de Helena acabou. O tom de Patrícia tornou-se grave. A comunidade empresarial dissecará cada decisão que você tomar em relação a eles. Eles questionarão os motivos de Helena, especularão sobre seu julgamento e transformarão aquele garotinho em uma curiosidade de tabloide. O telefone de Julian vibrou com outra ligação de um repórter. Ele recusou, mas Patrícia notou. Já está começando, observou ela, e este é apenas o começo. Naquela noite, Julian dirigiu para o apartamento de Helena com um peso no peito que nada tinha a ver com o tráfego ou a chuva persistente de Seattle. Ele a encontrou sentada à mesa da cozinha, laptop aberto. As obras de arte de Oliver espalhadas ao redor dela como uma barreira colorida contra o mundo. Você viu a foto, disse ele sem se preocupar com gentilezas. Helena levantou os olhos da tela. Sua expressão cuidadosamente neutra, difícil de perder. A professora de Oliver me mostrou quando fui buscá-lo na escola. Aparentemente, vários outros pais já tinham visto. Julian afundou na cadeira à sua frente, subitamente exausto. O que eles disseram? Nada diretamente, mas recebi muitos olhares curiosos e sorrisos forçados. Helena fechou o laptop com calma deliberada. A senhora Patterson perguntou se Oliver estava se ajustando bem a ter uma nova figura masculina em sua vida. Eu sinto muito. Pelo quê? Por ser o pai dele? Por ser fotografado com ele? A voz de Helena carregava uma ponta que Julian não ouvira antes. Ou por não me avisar que sua vida vem com uma plateia? Julian reconheceu a mágoa sob a raiva dela. Eu deveria ter pensado nisso antes. Deveria ter te preparado melhor. Me preparado para o quê, exatamente? Helena levantou-se, movendo-se para o balcão da cozinha com energia inquieta. Para estranhos especulando sobre nosso relacionamento, para pessoas questionando se estou com você pelo seu dinheiro, para Oliver crescer com pessoas observando cada movimento dele? Pela porta da sala de estar, Julian podia ver Oliver construindo um castelo elaborado com blocos, completamente absorto em seu próprio mundo, sem saber que sua privacidade se tornara uma vítima da vida pública de seu pai. Poderíamos lidar com isso de forma diferente, disse Julian cuidadosamente. Eu poderia dar um passo atrás, manter meu envolvimento privado mínimo. Helena girou, seus olhos faiscando. É isso que você quer? Ser o pai secreto dele? Aparecer quando for conveniente e desaparecer quando não for? Não. A voz de Julian foi firme. Mas eu também não quero destruir a vida que você construiu para ele. Helena encostou-se no balcão parecendo subitamente exausta. Oliver me perguntou hoje à noite por que as pessoas estavam tirando fotos dele no parque. Como eu explico isso para uma criança de 4 anos? Julian não tinha resposta que não soasse inadequada. Você sabe qual é a parte mais difícil? Helena continuou, sua voz ficando quieta. Eu estava começando a confiar nisso, a acreditar que talvez pudéssemos fazer funcionar, que Oliver pudesse ter um pai que fica. Ela olhou diretamente para ele. Mas ao primeiro sinal de complicações, você já está falando em dar um passo atrás. Estou tentando te proteger.
Eu não preciso de proteção, Julian. Eu preciso de compromisso. As palavras de Helena cortaram suas defesas como instrumentos cirúrgicos. Eu preciso saber que quando o mundo ficar complicado, e vai ficar, você ainda estará aqui descobrindo isso conosco em vez de calcular estratégias de saída. Julian olhou em direção à sala de estar, onde Oliver narrava uma batalha épica entre castelos do bem e do mal. Sua voz cheia do tipo de certeza que Julian invejava. Seu filho merecia um pai que ficasse, que enfrentasse complicações em vez de evitá-las. Você está certa, disse ele calmamente. A expressão de Helena suavizou ligeiramente. Sobre o quê? Sobre tudo, sobre compromisso, sobre ficar, sobre não correr quando as coisas ficam difíceis. Julian encontrou os olhos dela. Eu não vou a lugar nenhum. O que quer que venha a seguir, lidaremos com isso juntos. Pela primeira vez naquele dia, Helena sorriu. Pequeno, cauteloso, mas genuíno. Promete? Ela perguntou, parecendo mais jovem que seus 32 anos. Prometo. A segunda onda de atenção veio 3 semanas depois. Exatamente quando Julian começara a esperar que a curiosidade inicial pudesse desaparecer. Desta vez, não foi uma fotografia casual. Alguém havia feito pesquisas reais, e publicado um artigo completo no Seattle Metropolitan com a manchete: O filho secreto do milionário, uma história de amor ou um escândalo. Helena ligou para Julian às 7 da manhã. Sua voz cuidadosamente controlada, mas tremendo ligeiramente nas bordas. Precisamos conversar. Agora. Julian a encontrou sentada em seu carro do lado de fora da pré-escola de Oliver. O artigo aberto no telefone dela, o rosto pálido na luz cinzenta da manhã. Ela parecia alguém que levara um soco no estômago e estava tentando muito não demonstrar. Eles entrevistaram 3 pessoas que nos conheciam naquela época, disse Helena sem preâmbulos, enquanto Julian deslizava para o banco do passageiro. Eles citaram a Sra. Henderson da cafeteria onde costumávamos ir. Eles encontraram seu colega de quarto da faculdade de alguma forma. Julian examinou o artigo, sua mandíbula apertando a cada parágrafo. A peça pintava um quadro de um jovem milionário imprudente que abandonara sua namorada grávida apenas para retornar anos depois, quando a paternidade se tornou conveniente. Questionava os motivos de Helena, sugeria que ela mantivera o segredo de Oliver como uma tática de manipulação e especulava se Julian estava sendo preso por uma mulher em busca de sua fortuna. Cada palavra era cuidadosamente elaborada para evitar difamação direta, enquanto maximizava o dano. Como está o Oliver? Julian perguntou, observando a entrada da pré-escola, onde outros pais deixavam seus filhos com a normalidade feliz que ele e Helena haviam perdido. Confuso. A Sra. Chen, a professora dele, disse que algumas das outras crianças têm feito perguntas sobre o pai dele ser famoso. A voz de Helena falhou ligeiramente. Ele me perguntou ontem à noite se famoso significava mal. Julian sentiu algo se partir em seu peito. O que você disse a ele? Que famoso só significa que muitas pessoas sabem seu nome, mas isso não muda quem você é por dentro. Helena enxugou os olhos rápida e eficientemente. Mas não tenho certeza se acredito mais nisso. Pelo para-brisa, Julian observava outras famílias navegando em suas rotinas matinais descomplicadas. Ajustes de mochila, lembretes de lancheira, beijos rápidos de despedida, momentos simples que ele e Helena talvez nunca mais tivessem. Eu tenho uma ideia, disse ele calmamente, mas você não vai gostar no começo. Helena virou-se para olhar para ele, cautela escrita em suas feições. Que tipo de ideia? Nós controlamos a narrativa. Damos a eles a história nós mesmos, nos nossos termos. A mente de Julian estava trabalhando da maneira que fazia em negociações de negócios, calculando ângulos, antecipando respostas. Fazemos uma entrevista juntos, contamos a verdade sobre o que aconteceu, sobre o que estamos construindo agora, tornamos impossível para eles especularem porque demos a eles fatos. Absolutamente não. A resposta de Helena foi imediata, feroz.
Eu não vou colocar Oliver em exposição para que você possa gerenciar sua imagem pública. Não, Oliver, apenas nós. E nós estabelecemos os limites. Nenhum detalhe pessoal sobre ele além de sua existência, sem fotografias dele, sem discussão sobre nossos arranjos privados. Julian virou-se para encará-la totalmente. Helena, fugir disso não está funcionando. Talvez seja a hora de correr em direção a isso. Helena ficou quieta por vários minutos, observando pais e filhos pelas janelas da escola. Finalmente ela falou. O que diríamos? A verdade. Que nos amamos uma vez, que o tempo atrapalhou, que eu não sabia sobre Oliver até recentemente, que estamos aprendendo a ser uma família à nossa própria maneira. E as partes onde fica complicado, onde não temos respostas prontas? A voz de Helena carregava o peso de alguém que aprendera a não confiar em soluções simples. Julian pensou na pergunta que o assombrava à noite. Se ele estava se apaixonando por Helena novamente ou apenas apaixonado pela ideia da família que poderiam se tornar. Se ela algum dia poderia confiar nele completamente após 4 anos de sua ausência. Se Oliver cresceria ressentido com a atenção que o mundo de seu pai trazia para sua vida tranquila. Dizemos a eles que o amor nem sempre segue um cronograma, que às vezes as melhores famílias são aquelas pelas quais você tem que lutar. Helena estudou o rosto dele com a intensidade que sempre o fizera se sentir simultaneamente exposto e compreendido. E se eles perguntarem se estamos juntos? Se esta é uma história de reunião com um final feliz? Dizemos a eles que estamos descobrindo um dia de cada vez, que nossa prioridade é Oliver e todo o resto é entre nós. Um pequeno sorriso puxou o canto da boca de Helena, o primeiro sorriso genuíno que ele vira dela a semana toda. Você realmente pensou nisso. Eu tive prática gerenciando situações difíceis, embora nenhuma como esta. Helena pegou sua bolsa e verificou a hora. Ok, mas eu tenho condições. Diga. Fazemos isso em algum lugar neutro. Não no seu escritório ou em um restaurante chique. Em algum lugar que pareça vida real. A voz de Helena ficou mais forte, mais confiante. Falamos sobre Oliver como nosso filho, não seu herdeiro, e deixamos claro que a privacidade dele não é negociável. Feito. E Julian? Helena estendeu a mão para a maçaneta da porta, depois parou. Depois que fizermos isso, temos que conversar sobre o que vem a seguir. Conversar de verdade, porque eu posso lidar com a atenção e Oliver se ajustará a ter um pai famoso, mas eu não posso lidar com não saber onde estou com você. Julian sentiu o peso das palavras dela se estabelecer em seu peito. O artigo os forçara aos holofotes, mas também os forçara a uma conversa que vinham evitando há meses. Eu sei, nós vamos. Helena assentiu, reunindo sua coragem da maneira que aprendera a reunir tudo o mais, eficientemente, sem reclamação, com a força tranquila que criara uma criança sozinha e construíra uma vida do nada, além de determinação. Me pegue às 7 hoje à noite, disse ela, saindo do carro. E Julian, use algo normal. Se vamos contar nossa história, vamos parecer as pessoas que realmente somos. Julian a viu caminhar em direção à escola, os ombros retos apesar de tudo o que o dia já havia jogado sobre eles. Enquanto ela desaparecia pela entrada, ele percebeu que em algum lugar no espaço entre proteger Helena e lutar por sua família, ele parara de questionar se pertencia à vida deles. Agora, a única questão era se eles pertenciam a dele, permanentemente, completamente. Com todas as complicações e publicidade que vinham com amar alguém que o mundo estava assistindo, ele estava começando a pensar que a resposta valia a pena descobrir. A entrevista ocorreu no Muddy Waters Café em Wallingford, um local de bairro com cadeiras incompatíveis e arte local nas paredes, o tipo de lugar onde Helena se sentia confortável, e Julian parecia ligeiramente deslocado da melhor maneira possível. Sarah Chen, da Seattle Metropolitan, sentou-se em frente a eles com um gravador e um bloco de notas, sua expressão profissional, mas não indelicada.
Julian a escolhera cuidadosamente. Uma jornalista conhecida por imparcialidade, que escrevia sobre pessoas em vez de apenas histórias. Vamos começar com a pergunta óbvia, disse Sarah gentilmente. Como vocês dois se conheceram e o que levou à situação em que estão agora? Helena e Julian trocaram um olhar, um momento de comunicação silenciosa que falava de decisões compartilhadas e confiança mútua. Nós nos conhecemos em uma cafeteria, na verdade. Uma diferente desta, começou Helena, sua voz firme. Julian estava trabalhando em seu primeiro grande projeto. Eu estava terminando minha certificação em planejamento de eventos. Nós dois estávamos muito ocupados para relacionamentos, mas de alguma forma arranjamos tempo um para o outro. Julian pegou o fio da meada naturalmente. Ficamos juntos por 2 anos. Anos bons. Mas eu estava focado inteiramente em construir meu negócio e Helena estava pronta para algo mais estabelecido, mais permanente. Terminamos as coisas porque nossos cronogramas não coincidiam. E a gravidez? Sarah perguntou cuidadosamente. Eu descobri que estava grávida 3 semanas depois que Julian e eu terminamos nosso relacionamento, disse Helena, as mãos cruzadas calmamente sobre a mesa. A essa altura, ele já tinha deixado claro que compromisso não era algo para o qual estava pronto. Eu tomei a decisão de seguir em frente sozinha. A caneta de Sarah moveu-se pelo bloco de notas. Julian, como você se sentiu quando soube que tinha um filho? Julian ficou quieto por um momento considerando suas palavras. Aterrorizado, culpado, maravilhado. Oliver é um garoto incrível. E Helena o criou para ser gentil, inteligente, curioso sobre o mundo. Ele olhou diretamente para Helena. Ela deu a ele tudo o que eu não sabia que estava perdendo. Vocês estão juntos agora? Sarah fez a pergunta que todos queriam respondida. Helena e Julian haviam discutido esse momento extensivamente, mas sentados na cafeteria com o gravador ligado, a pergunta parecia mais pesada do que haviam previsto. Estamos aprendendo o que família significa para nós, respondeu Helena cuidadosamente. Nossa prioridade é Oliver e garantir que ele se sinta amado e seguro. Todo o resto é entre nós. Mas há claramente afeto aí, observou Sarah, observando o espelhamento inconsciente deles. A maneira como a mão de Julian descansava perto da de Helena na mesa, como ela se inclinava ligeiramente em direção a ele quando ele falava. Julian se viu respondendo mais honestamente do que planejara. Eu amava a Helena 4 anos atrás. Eu amo quem ela é agora, quem podemos nos tornar juntos, mas o amor nem sempre é suficiente se o momento estiver errado ou a base não for sólida. E a base é sólida agora? Sarah pressionou gentilmente. Helena olhou para Julian. Realmente olhou para ele como se o visse pela primeira vez ou pela 100ª vez com nova clareza. Pergunte-me em 1 ano, disse ela suavemente. Pergunte a nós dois. O restante da entrevista cobriu questões práticas. Como planejavam lidar com a privacidade de Oliver, qual seria o papel de Julian na vida de seu filho, como pretendiam navegar pela atenção pública. Perguntas profissionais com respostas medidas. Mas enquanto saíam da cafeteria para a noite fresca de Seattle, Julian sentiu o peso de tudo o que não haviam dito. Todas as conversas ainda esperando, todas as perguntas que importavam mais do que qualquer coisa que tivessem discutido com a repórter. Seu carro ou o meu? Helena perguntou, puxando a jaqueta mais apertada contra o vento de outubro. Nenhum dos dois, disse Julian impulsivamente. Vamos caminhar. Eles se encontraram no Kerry Park, com vista para o horizonte de Seattle, enquanto as luzes da cidade começavam a cintilar na escuridão crescente. O Space Needle erguia-se como uma promessa contra o céu noturno, e a Baía de Elliott estendia-se abaixo deles, escura e infinita. Nós fomos bem lá atrás, disse Helena, acomodando-se em um banco que oferecia a melhor vista de tudo o que Julian um dia pensara que definia o sucesso. Nós dissemos a verdade? Julian perguntou, sentando-se ao lado dela, mas deixando espaço entre eles,
espaço que parecia respeitoso e incerto. A maior parte dela. O sorriso de Helena era pequeno, complicado. As partes que importam para consumo público e as partes que importam para consumo privado. Helena virou-se para encará-lo totalmente, sua expressão séria. Isso é o que precisamos descobrir, não é? Julian olhou para a cidade espalhada abaixo deles. Sua cidade. O lugar onde ele construíra tudo o que pensava querer. Agora parecia diferente, como um cenário para uma vida em vez da própria vida. Eu estive pensando, disse ele cuidadosamente, sobre o que você disse, sobre não saber onde você está comigo. E a verdade é que eu tenho tido medo de descobrir isso, porque uma vez que eu admita como me sinto sobre você, sobre nós, tudo muda. A voz de Julian ficou mais forte, mais certa. Eu não posso voltar a ser o homem que vai embora quando as coisas ficam complicadas. Helena esperou, deixando-o encontrar suas palavras. Eu estou apaixonado por você, disse Julian simplesmente. Não pela memória de você, não pela ideia da nossa família, mas por quem você é agora. Com a forma como você faz café de manhã e lê histórias de ninar com vozes ridículas. Com a forma como você criou nosso filho para ser curioso e gentil. Com a forma como você me faz querer ser melhor do que eu era. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas que não caíram. Julian, eu sei que não é simples. Eu sei que temos muito o que trabalhar, muita confiança para reconstruir, mas eu quero tentar. Eu quero ficar. Helena, não apenas por Oliver, mas por nós. Pelo que quer que possamos nos tornar se ambos estivermos dispostos a lutar por isso. Helena ficou quieta por um longo momento, observando as luzes da cidade refletirem na água abaixo. Quando ela finalmente falou, sua voz era suave, mas forte. Eu tenho me protegido por 4 anos, construindo muros, mantendo as coisas seguras e previsíveis para Oliver e para mim. Ela olhou para ele diretamente. Mas vendo você com ele, vendo o quanto você está tentando ser o pai que ele merece, acho que talvez seguro nem sempre seja a mesma coisa que feliz. Então, o que fazemos? Helena estendeu a mão através do espaço entre eles e pegou a mão dele. A primeira vez que ela iniciava contato físico desde que haviam se reconectado. Seus dedos estavam frios, mas firmes. Nós tentamos, disse ela simplesmente. Nós vamos devagar, continuamos conversando e vemos o que acontece quando 2 pessoas que cresceram decidem que querem crescer juntas. Julian apertou a mão dela gentilmente. E se não funcionar? Então ainda seremos os pais de Oliver. E descobriremos como fazer isso bem. O sorriso de Helena era corajoso, esperançoso. Mas Julian, eu acho que vai funcionar. Eles sentaram juntos no banco enquanto Seattle mergulhava na noite ao redor deles, de mãos dadas e observando a cidade que os unira, os separara e de alguma forma lhes dera outra chance de algo real. Pela primeira vez em 4 anos, Julian sentiu que estava exatamente onde pertencia. 2 anos depois, a luz da manhã filtrava pelas janelas da casa em Queen Anne, lançando longas sombras sobre os pisos de madeira que ainda cheiravam levemente a tinta fresca e novos começos. Julian estava na cozinha, tentando virar panquecas, enquanto Oliver fornecia comentários detalhados sobre sua técnica de seu poleiro em um banquinho. As bordas devem ficar douradas, não marrons. Oliver o informou com o tom paciente de um garoto de 6 anos que se tornara um especialista em perfeição de panquecas. Mamãe diz que dourado significa na medida certa. Sua mamãe é muito sábia sobre panquecas, concordou Julian, conseguindo com sucesso um giro que mereceu o aceno de aprovação de Oliver. Helena apareceu na porta, seu cabelo ainda bagunçado do sono, vestindo uma das velhas camisetas de faculdade de Julian sobre calças de pijama. Ela ficara acordada até tarde na noite anterior, trabalhando nos planos para a grande inauguração do centro comunitário. Seu negócio de planejamento de eventos crescera além de qualquer coisa que ela imaginara quando começara a trabalhar de seu pequeno apartamento.
Como estão meus homens? Ela perguntou, beijando a testa de Oliver e aceitando o café que Julian lhe ofereceu com um sorriso grato. Julian está ficando melhor nas panquecas, Oliver anunciou seriamente. Mas ele ainda as faz grossas demais. A prática leva à perfeição, disse Helena diplomaticamente, envolvendo os braços em volta da cintura de Julian por trás e apoiando o queixo no ombro dele. Além disso, panquecas grossas significam mais espaço para xarope. A casa ao redor deles trazia evidências de suas vidas lentamente fundidas. As obras de arte de Oliver penduradas ao lado de desenhos arquitetônicos emoldurados que Julian nunca se preocupara em exibir em sua cobertura. Os romances de mistério de Helena dividiam espaço na prateleira com os livros de negócios de Julian, e carrinhos de brinquedo navegavam entre livros de mesa sobre design de construção sustentável. Levaram 18 meses para decidir morar juntos, mais 6 para encontrar uma casa que parecesse deles, em vez de dele ou dela. A vitoriana, em Queen Anne, tinha uma boa estrutura e um quintal onde Oliver podia construir elaborados percursos de obstáculos para sua crescente coleção de dinossauros. "Papai", disse Oliver, usando o título que ainda fazia o peito de Julian aquecer toda vez que o ouvia. "Você está nervoso com hoje?" Julian olhou para Helena, que tentava esconder o sorriso atrás de sua caneca de café. Hoje era a inauguração do centro comunitário, mas mais importante, era o dia em que Julian adotaria oficialmente Oliver. A papelada legal fora concluída semanas atrás, mas hoje parecia cerimonial, significativo de maneiras que iam além de documentos e assinaturas. "Um pouco", Julian admitiu honestamente. Nervoso bom, no entanto, como nervoso de manhã de Natal. "Eu estava nervoso antes do meu primeiro jogo de futebol", disse Oliver com a sabedoria de alguém que sobrevivera a muitas primeiras experiências. "Mas então eu marquei um gol, e não foi mais assustador." "Viu?", murmurou Helena no ouvido de Julian. "Até crianças de 6 anos sabem que as melhores coisas valem a pena ficar nervoso." A manhã se desenrolou com o caos confortável que Julian aprendera a amar. Oliver trocando de roupa 3 vezes porque sua camisa de dia especial tinha que ser perfeita. Helena descobrindo um pedido de entrevista esquecido de uma revista de negócios que ainda ocasionalmente queria verificar a família inesperada mais famosa de Seattle. Julian queimando o primeiro lote de panquecas porque o comentário de Oliver provara ser mais perturbador do que útil. À tarde, eles estavam no novíssimo centro comunitário para o qual Helena projetara o evento de inauguração, observando famílias explorarem os espaços luminosos e acolhedores que serviriam ao bairro de Ballard, onde Helena vivera quando criava Oliver sozinha. "Isso é incrível", disse Julian, observando crianças correrem umas atrás das outras pela área de recreação, enquanto seus pais conversavam sobre o tipo de café bom que fazia os espaços parecerem um lar. "Você construiu algo lindo aqui." Helena sorriu com um orgulho que nada tinha a ver com falsa modéstia. "Nós construímos algo lindo", corrigiu ela apertando a mão dele. Sua fundação tornou isso possível. A Fundação Mercer fora a ideia de Julian, visão de Helena e inspiração de Oliver. Eles criaram algo juntos que parecia maior do que o sucesso nos negócios ou a felicidade pessoal, embora tivesse trazido ambos. "Oliver!" Uma voz chamou do outro lado da sala. Julian virou-se para ver a Sra. Chen, a antiga professora de pré-escola de Oliver, aproximando-se com um sorriso caloroso. "Que maravilhoso ver você aqui. Você está gostando do novo centro?" Oliver assentiu entusiasticamente. "Mamãe planejou a festa toda e papai ajudou a construir o playground e eu vou ser adotado hoje." A expressão da Sra. Chen derreteu no tipo de sorriso que fez Julian entender por que Helena sempre falara dela com tanto carinho. "Que emocionante. Você tem uma família muito especial, Oliver." "Eu sei."
disse Oliver com a confiança objetiva de uma criança que nunca duvidara de que era amada. Nós somos bons em ficar juntos. À medida que a tarde terminava e as famílias começavam a ir para casa, Julian se viu na sala principal do centro com Helena e Oliver, cercado pela evidência de vidas sendo vividas plenamente, desordenadamente, com intenção e alegria. Então, disse Helena, acomodando-se em um dos sofás confortáveis que eles escolheram especificamente porque pareciam o tipo de móvel onde conversas reais aconteciam. Como é ser oficialmente uma família de 3? Julian olhou para Oliver, que estava organizando carrinhos de brinquedo e padrões de tráfego complexos na mesa de centro, a língua ligeiramente para fora em concentração, um gesto que Julian aprendera que ele herdara do pai. Ele olhou para Helena, cujo cabelo captava a luz do final da tarde que entrava pelas janelas altas, que construíra um negócio, uma comunidade e uma vida com a mesma determinação tranquila que criara uma criança sozinha e recebera um homem complicado em seu mundo cuidadosamente construído. Parece casa, disse Julian simplesmente. Como tudo para o que eu estava trabalhando antes. Eu só não sabia como deveria ser. Helena recostou-se no ombro dele, confortável e certa. Eu costumava pensar que estabilidade significava controlar tudo, manter a vida previsível e segura. Mas isso, parece mais estável do que qualquer coisa que eu tinha construído sozinha. Oliver levantou os olhos de seus carros. Vocês estão sendo melosos de novo? Provavelmente, admitiu Helena com uma risada. Tudo bem para você? Oliver considerou isso seriamente. Acho que tudo bem, mas podemos tomar sorvete no jantar hoje à noite, já que é um dia especial? Julian e Helena trocaram o tipo de olhar que passava entre pais que aprenderam a escolher suas batalhas e celebrar suas vitórias. Sorvete no jantar parece perfeito, disse Julian, ganhando um viva de Oliver e uma expressão de horror fingido de Helena, que não enganou ninguém. Enquanto reuniam suas coisas para ir para a casa deles, com suas panquecas imperfeitas e banquinhos na cozinha e paredes cheias de obras de arte e memórias, Julian percebeu que 4 anos atrás, se alguém lhe dissesse que era assim que o sucesso parecia, ele não teria acreditado. Mas agora, observando Helena ajudar Oliver a vestir a jaqueta enquanto discutiam os méritos relativos do sorvete de chocolate versus baunilha, Julian entendeu que as melhores histórias de amor não eram sobre encontrar alguém que te completasse. Eram sobre encontrar alguém que te inspirasse a se tornar completo por si mesmo, que te fizesse querer ficar, mesmo quando ficar significava crescer, mudar, tornar-se mais do que você jamais imaginou que poderia ser. Lá fora, a noite de outubro em Seattle estava nítida e clara. O tipo de clima que fazia a cidade parecer cheia de possibilidades. Enquanto caminhavam em direção ao carro, o SUV prático de Helena, que substituíra o carro esportivo impraticável de Julian, sem que ninguém fizesse alarde sobre isso, Oliver deslizou as mãos nas de ambos, criando o tipo de corrente humana que crianças pequenas achavam essencial para a navegação familiar adequada. Eu amo nossa família, anunciou Oliver ao mundo em geral, sua voz carregando o tipo de certeza que fazia Julian acreditar que tudo o que haviam construído juntos era exatamente tão forte quanto parecia. Eu também, disse Helena suavemente, apertando a mão de Julian. Eu também, acrescentou Julian, querendo dizer isso mais do que qualquer coisa que já dissera em sua vida. O que você teria feito se o amor lhe pedisse para se tornar alguém inteiramente novo? Você teria tido a coragem de ficar quando ficar significava mudar tudo o que você pensava saber sobre si mesmo? Às vezes, as mais belas histórias de amor são aquelas que exigem que cresçamos para nos tornarmos as pessoas que sempre fomos destinados a ser. Que tipo de pessoa você acha que o amor está te chamando para ser? Obrigado por assistir.
Seu feedback é muito importante para o nosso trabalho, então, por favor, deixe um comentário nos dizendo o que você achou e de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma história. Sua participação é muito importante para a continuação do nosso trabalho, então, por favor, compartilhe esta história com quem também adoraria.